É muito bom a gente falar da bondade de Deus. E quando nós falamos da bondade de Deus, eu acredito que em algum momento na tua vida houve um sentimento ou uma dúvida em relação a essa bondade. Olha, o mundo, eles fazem algumas perguntas, principalmente pessoas que não têm a sua fé firmada. Se Deus é bom porque há fome, se Deus é bom porque há guerra, se Deus é bom porque pai tem matado filho e ele tem permitido tanta violência, tanta maldade, né? E a resposta nisso é muito claro. Dentro da bondade de Deus, dentro do amor de Deus, da liberdade que Deus nos deu, Ele deu ao homem um direito de escolher. E tudo isso está dentro do seu coração, dentro da tua vida, dentro das suas memórias, dos seus pensamentos. E essa bondade de Deus não pode ser atribuída diante das escolhas dos homens. Os homens escolhem coisas. Você escolhe ser ruim para o teu marido um dia, você escolhe ser mal para a tua mãe um dia, você escolhe ser rebelde. Amém? Sim ou não? E Deus, por ser um Deus de amor e que nos deu a liberdade, em nenhum momento Ele te parou e disse: ei, não, você não vai fazer isso. Ao contrário, Ele disse para você: não faça, isso vai te machucar, isso vai te ferir, isso vai trazer consequências na sua vida. Porém, o amor de Deus não torna você um robô, algo controlado por Ele. Mas quando você entrega o controle da sua vida a Ele, querido, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ser transformadas. Ele começa a mexer, sabe, em teu coração e te levar a viver um propósito eterno com Ele. Amém? Então, quando eu falo Deus é bom, é exatamente para provocar em teu coração, querido, uma consciência, se você mesmo acredita que Ele é bom. Porque se há dúvida em relação à bondade de Deus, como você vai se entregar a esse Deus? Como você vai nessa noite dizer diante da sua palavra: eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, sendo que dentro de você há dúvidas em relação a essa bondade. Então não importa, meu amado, qual seja a tua dúvida em relação à bondade de Deus, Ele é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? Vamos aplaudi-lo porque Ele é bom. Você pode fazer isso? Aplauda assim: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o tempo todo é bom. Não importa, Jesus, o que vivemos, o que fazemos, o que colhemos, o Senhor é bom. Aleluia. Como estamos falando sobre governo, vou continuar falando sobre governo. Porque esse ano você precisa assumir o governo. E um dos governos, como eu acabei de dizer, é não deixar no teu coração nenhum sentimento que vai contra a bondade de Deus, que fere a bondade de Deus, que diz para você que talvez Deus não seja bom. Governe isso. Diga: não, eu não aceito, Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, e Ele vai ser bom na minha vida. Amém? E eu quero falar hoje sobre o governo do Espírito de Deus, sobre o governo do Espírito Santo. Você precisa entender que nós devemos entregar a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que o Espírito de Deus nos governe. Alguns textos falando sobre o governo do Espírito Santo, Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando você é governado ou conduzido, liderado pelo Espírito Santo, a paternidade, o ser filho, começa a tornar-se no teu ser. Se você começa a ser filho, você começa a viver como filho, a se comportar como um filho. E amado, quando nós andamos como filhos de Deus, a herança, a posse, os milagres, os propósitos que Deus tem para a nossa vida, são coisas que fluem naturalmente. Então um filho de Deus, ele é governado pelo Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam, tenham uma vida, vivam pelo Espírito Santo.
e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Se nós vivermos, e viver aqui é uma condição de autoridade, é uma condição de eu entender, um processo de santificação, é uma caminhada, eu vivo, eu estou andando, eu estou vivendo a cada dia, eu estou produzindo frutos de santificação, quando eu ando, quando eu vivo, quando eu permito que o Espírito Santo governe a minha vida. Amado, você não vai lutar contra os desejos da sua carne. Você não vai lutar contra os desejos de pecado, contra a maldade que está dentro de nós, sabe? Vai ser naturalmente aquele que é guiado, aquele que vive, ele naturalmente é transformado. E os desejos da carne não têm poder, não têm governo sobre a nossa vida. Posso ouvir um amém? Então 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. É importante a gente entender, porque muitas pessoas elas confundem o Espírito Santo como uma pessoa menor em relação à Trindade. Não, Ele é um único Deus, um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então o Senhor é o Espírito. Se Ele é o Senhor, se o Espírito Santo, Ele tem o governo, Ele tem o controle, toda a autoridade está sobre Ele, e nós precisamos confiar isso a Ele, amém? Glória a Deus. Aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, aonde há o governo do Espírito de Deus, a liberdade. Que liberdade é essa, amado? Você sai de uma mentalidade escrava, de uma mentalidade mesquinha, de uma mentalidade egoísta, sabe, os seus vícios, os seus problemas, as suas dificuldades, tudo aquilo que traz tristeza dentro de você. A palavra de Deus está dizendo, se o Espírito é o Senhor, se Ele governa em você, você é livre, você tem liberdade, nada disso pode te prender, nada disso pode paralisar você, nada disso pode algemar você, trazer como condenação. Sabe quantos crentes vivem assim uma vida miserável, de relacionamento, de atitude, de postura, de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus, de pessoas que andam em santificação, porque não entendem esse versículo. Estão presas, não são livres. Elas são presas aos seus sentimentos egoístas, elas são presas às suas emoções fajutas, a seus desejos momentâneos, às suas necessidades que precisam ser imediatas. Quando o Espírito de Deus governa a nossa vida, nós andamos em liberdade, nada atormenta nós, nada, causa sentimento de angústia, porque a gente consegue entender que Ele é o Senhor. Assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos, a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo governe as nossas vidas, nós estamos deixando com que a cada dia, eu e você, estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Ou seja, estamos sendo iguais a Cristo Jesus. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Então hoje, eu quero abordar 3 pontos muito importantes quando o Espírito Santo está governando a nossa vida. Primeira coisa, primeiro ponto, nós vamos falar sobre o governo do Espírito Santo sobre as nossas memórias, amém? Porque eu já vou falar sobre memória, mas esse é um ponto que nós vamos trabalhar aqui. Outra coisa que nós vamos falar sobre o estado de estar alerta e vigilante, porque quando o Espírito Santo está governando a nossa vida, o crente ele anda num estado de alerta e em vigilância.
E o terceiro ponto, nós vamos entender que quando o Espírito Santo governa as nossas vidas, sabe, a contemplação e a restauração da paternidade de Deus é feita em nossos corações. Você vai contemplar as coisas de Deus e você vai ser restaurado em relação à paternidade que Deus tem. Você não vai se sentir de vez em quando filho de Deus. Você vai se sentir constantemente um filho amado, querido, bem-vindo, que pode chegar a qualquer momento à casa do Pai, que pode se assentar no seu colo, que pode ouvir seus conselhos, que pode receber dele estratégia, cura, sabe, escape nos momentos difíceis. Você pode ter um pai que está do teu lado 24 horas. É isso que era a pessoa que contempla e uma restauração da nossa paternidade. Então eu quero abordar esses 3 assuntos. Amém? Então Deus, Ele, em primeiro lugar, é o presente. Sabe, você ganhou um presente quando você foi criado. Desde a criação, o homem ganhou um presente que nós podemos dar o nome de a memória. E a memória tem um propósito na nossa vida. Então, quando nós falamos que Deus nos deu um presente que chama-se memória, ela é fundamental para a gente entender o seguinte: na nossa memória está guardada as nossas ações. É através das nossas memórias que nós acessamos as ações, as decisões das nossas vidas, as atitudes que vamos tomar. É dentro das nossas memórias que é armazenado os nossos crescimentos, ok? Beleza? A memória é algo maravilhoso de Deus, porque é nela que está depositada as nossas habilidades. Sabe, quando você aprendeu a andar, você começou a gravar na tua memória como se faz isso, está gravado na tua memória. É um presente de Deus para nós a memória, amém? Glória a Deus. Ela é como um HD, um dispositivo que armazena dados importantes. Então, a nossa memória guarda tudo o que nós vivemos. Então Deus nos deu a memória como um presente para registrar também as experiências com Deus. Na nossa memória está gravada essas experiências, né? O aprendizado, né? Como o nosso querido Paulo está tocando a guitarra, na memória dele está gravado. Agora ele não precisa mais, ele nem olha mais para o braço do violão, certo? Ele só faz, porque dentro daqui está gravado todas as habilidades que Deus colocou sobre ele. Então isso é um presente de Deus, é uma graça, amém? Glória a Deus, aleluia. A memória de Deus, que Deus nos deu também, ela gera a capacidade de nós refletirmos o nosso passado e planejar o nosso futuro. É através do que está armazenado no teu pensamento. Não é do nada que você vem, eu tive essa ideia. Não, tem coisas que estão aí gravadas dentro da tua cabeça. Graças a Deus que Deus nos deu memória. E isso é muito bom. Você já viu uma pessoa com Alzheimer? Ela não sabe nem aonde está, quem ela é. Ela não sabe, se ela, uma pessoa sem memória, querido, ela é uma pessoa que vegeta nessa terra. É horrível. Se você nunca foi num hospital, visitar ou num asilo, visitar um idoso que tem isso, vá. E perceba o quanto é importante a tua memória. O quanto é valioso. E só por isso você pode agradecer todos os dias ao Senhor. Obrigado porque eu tenho uma memória. Amém? Glória a Deus. Talvez você não tinha pensado nisso. E agora eu quero que você pense. E tudo isso começou no Éden. Adão recebeu de Deus essa graça. Então Deus ia lá todos os dias trazer informações para Adão. Novidades, conhecimento. Deus mostrava os animais. Deus mostrava o seu poder. Deus mostrava a sua grandeza. Deus mostrava para Adão ali, sabe, todas as árvores, todas as frutas, a sua proteção, o seu cuidado. Como Adão tinha memórias que em Deus ele estava protegido, ele estava seguro, ele era amado, era querido. Mas em um certo momento, o inimigo, entendendo que não podia afetar Adão, não podia tocar Adão, mas se ele colocasse um pensamento errado, uma dúvida no coração de Adão e na sua memória, ele conseguiria agora distorcer o sentimento que Adão tem em relação de Deus. E quantas vezes, amado, hoje, nos nossos dias, eu e você, temos na nossa memória várias impressões, vários sentimentos, várias situações,
aonde foi tirado a pureza, foi tirado o que é santo, o que é verdadeiro em relação a Deus e o propósito que Deus tem para a tua vida. Quantos de vocês chegaram aqui totalmente destruídos, totalmente sem vontade de viver, sabe, com um coração amargo, com um casamento destruído, com sentimentos e memórias de fracasso, de destruição. E muitas vezes essas memórias ainda elas estão de alguma forma tendo implicações na nossa vida e na nossa caminhada com Cristo. E nós precisamos agora entregar essas memórias ao Espírito de Deus, para que Ele as governe, para que Ele determine, não, isso aqui é errado, isso aqui não está certo, isso aqui precisa ser curado, isso aqui precisa ser transformado. Nós precisamos, porque as memórias estão aqui, e nós precisamos ser curados dessas memórias, amém? Glória a Deus. Então, quando o pecado entrou no mundo, as memórias humanas, elas foram corrompidas, entrou um vírus em nossos pensamentos, que começou a contaminar. Aquilo que era para ser belo já não era tão belo, aquilo que era para ser para todos, para ser uma comunhão, um amor que todos podem receber desse amor, sabe, começou a ser algo egoísta, algo que começou a trazer vergonha para o homem. Adão e Eva, depois que o vírus entrou em sua memória, sabe, eles tiveram vergonha, eles começaram a se esconder de Deus. Quantas vezes, amado, você no seu relacionamento com Jesus tem vergonha de chegar diante dele e apresentar o que realmente está aí dentro de você? Quantas vezes, sabe, você no seu relacionamento com Cristo, de vez você ir até Ele, falar com Ele, da sua podridão, daquilo que está machucando você, você prefere se isolar, você prefere se esconder. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você preferiu ficar no teu quarto, escondido, sem sair de lá, chorando as tuas mágoas, alimentando os seus ressentimentos, as lembranças, sabe, que estavam ali te dominando, te condenando, atormentando. E você preferiu escolher isso, porque memórias contaminadas, infectadas, estavam dominando você, estavam governando, você estava permitindo ser governado pelas suas memórias. Ao invés de entregar o governo ao Espírito de Deus, para que Ele possa conduzir e viver e chegar a Ele, e receber do amor, e receber da graça desse Pai. Mas nós não escolhemos então a deixar com que as memórias controlem as nossas emoções e sentimentos. Amém? Isso mexe com você. Então o pecado trouxe vergonha, trouxe medo, trouxe memórias negativas que antes não existiam. Isso não era para ser assim, não é o plano de Deus. Deus escolheu que nós tivéssemos planos perfeitos, por isso o Espírito Santo está nesse lugar, por isso o Espírito Santo quer governar as nossas memórias, porque Ele vai colocar as memórias certas, o momento certo, as verdades em nossos corações, e não as mentiras que de alguma forma estão trazendo implicações sobre nós. Então, através do pecado de Adão, entra um vírus, uma rota errada, um destino errado. Sabe, se você sofreu perseguição, se você sofreu rejeição, se você foi abusado, se você foi abusada, se você sofreu injustiça, sabe, se tua vida foi uma vergonha, se coisas aconteceram na sua vida, esta não era a rota de Deus, mas essas memórias ainda trazem explicações sobre nós, elas ainda trazem destinos para nós, ainda elas querem dar rumos para nós, e Deus quer mudar isso. Hoje o Espírito Santo está nesse lugar para curar essas memórias, para governar essas memórias, sabe? Então, foi uma maneira de se relacionar errado com Deus. Entra um vírus e começa então a corromper as nossas memórias. Por exemplo, você pode ver Caim tentando, sabe, ofertar a Deus, adorar a Deus da sua maneira. Quantas vezes você, por ter memórias erradas, tem entregue ofertas a Deus de uma forma errada? E sabe, o que gera no coração de uma pessoa que quer entregar algo a Deus da sua maneira, com as suas memórias contaminadas, Deus não recebe esse tipo de oferta. Mas não que Ele rejeite e fala, você não serve para nada. Ao contrário, Deus fala assim, não é assim. É assim que você tem que fazer. Não é dessa maneira, faz dessa maneira. Ele vira para Caim e fala, Caim, presta atenção,
Por que você está deixando a ira, o orgulho tomar conta do seu coração, te dominar? Não deixe esse mal te dominar. Não deixe as memórias contaminadas, porque Caim estava sendo egoísta, Caim estava olhando só para si mesmo. Ele queria fazer as coisas da sua maneira, de qualquer jeito. E Deus está falando, não é assim. Olha, tem as memórias boas. Preste atenção, governe este mal. Lidere isso. Mas Caim rejeitou, deixou que as memórias ruins dominassem o seu orgulho, e ele vai lá, ele assassina o irmão. A gente então percebe que quando nossas memórias conduzem as nossas vidas, nós vamos andar e tomar atitudes totalmente fora da vontade de Deus. E não é porque fazer a vontade de Deus é algo difícil ou complicado. É porque quem está no governo das nossas memórias, das nossas vidas, é realmente aquilo que nós temos de impressão dentro de nós, e não o que Cristo tem sobre nós. Faz sentido isso? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Faz cara de sim. Alguém que tem a memória corrompida, sabe, por esses sentimentos, são pessoas que vivem em seus orgulhos, em seus ressentimentos. Você sempre tem um motivo, uma justificativa para estar triste. Você tem um motivo para reclamar da vida. Você sempre tem uma questão mal resolvida dentro de você, porque não é que você quer as coisas conforme Deus, como Deus deseja, mas você quer as coisas do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo. E isso aponta para que a sua vida está sendo governada por memórias que foram infectadas por mentiras, pelo teu histórico no teu passado. E Cristo fez todas as coisas novas. Nós precisamos entender que hoje eu e você estamos vivendo em novidade de vida. Fala, novidade de vida. Tudo é novo para nós. Mas se os seus comportamentos são limitados ao seu passado, se as suas atitudes, elas apontam para as falhas, para as dificuldades que você teve lá atrás, ainda as memórias não foram entregues para o governo do Espírito Santo. E simplesmente você ainda está deixando elas te controlarem. E cara, você vai se dar mal. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai andar e não vai sair do lugar. Faz sentido? Uma memória corrompida, além de viver dentro do seu orgulho e dos seus ressentimentos, ela gosta de sofrer. Ela gosta de sentir dor. Porque a dor faz ela continuar sendo orgulhosa. A dor é a força que ela usa para dizer, para ser ruim, para ir contra, para ter força para dizer não para o Espírito Santo. E não deixar com que o Espírito governe a nossa vida. Outra coisa é vergonha e isolamento. Sabe, se você tem vergonha, muita vergonha das suas ações e da sua vida, de tudo isso, e você não gosta de abrir para ninguém, você também não é tratado, você também não é curado. O Senhor, Ele levantou homens verdadeiros e mulheres verdadeiras que sabem ministrar a vida sua e falar conforme a palavra de Deus está determinando. E é nesse momento que há cura. Mas o problema é que a vergonha nos domina. E a coragem para falar isso está longe. Mas quando o Espírito Santo governa a tua vida, amado, Ele te aconselha, Ele te guia, Ele te faz ser forte. Ele te tira de um isolamento. Ele te tira de um lugar de silêncio. E Ele faz você abrir a tua boca sem medo, sem vergonha. Sabe por quê? Porque Ele não te condena. Jesus não te condena. Quando você entende que Ele é um bom Pai, que Ele é um bom Deus, e que Ele entende seus problemas, suas dificuldades, e que Ele sabe te aconselhar de uma forma e te convencer, e te mostrar um caminho novo e melhor, amado, um lugar que você não vai sair é da presença dEle, de conversar com Ele, e dizendo, Senhor, controla e governa as minhas memórias. As memórias, elas te impedem também, sabe, de viver o sobrenatural de Deus. Porque por memórias frustradas, por problemas que você não viveu no teu passado, amado,
você não consegue crer no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é algo místico, é algo que foi só para aquela época. Você entra numa geladeira espiritual, você entra numa frieza, e é tudo na tua vida se torna racional. Você não consegue contemplar a grandeza de Deus. Então eu quero dizer que existe um mundo das memórias. Fala, mundo das memórias. E muitos crentes estão vivendo no mundo das memórias. Muitos aqui, mesmo depois que tiveram um encontro com Cristo, ainda vão dormir e ficam relembrando as dores do seu passado. Ficam lembrando dos sofrimentos, da vida que não deu certo, dos planos que não foram perfeitos. Muitas pessoas aqui, sabe, permitem que seus traumas ainda te paralisam. Que os medos que te um dia machucaram você, ainda controlem as suas emoções. Esses são pessoas que vivem no mundo das memórias. E pessoas que vivem no mundo das memórias, elas vivem sempre remoendo, trazendo as lembranças, impedindo elas de crescerem espiritualmente. Então, as nossas memórias precisam ser governadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer te libertar de você mesmo. Sabe? É uma coisa que é muito interessante, porque o que está proposto não se encontra a proposta de Deus, o que Deus pretende para a tua vida, o que Deus quer fazer na tua vida, não se encontra no mundo das memórias, mas sim na eternidade. O nosso foco é eterno. A lembrança, a nossa vida, ela tem que ser pautada naquilo que é eterno, num futuro, naquilo que é para sempre, naquilo não só no futuro, mas uma eternidade hoje, é viver hoje aquilo que já está prometido lá na frente. É fazer com que tudo ao meu redor aponte para a eternidade e não para um passado. E não para algo que é imediato. Então as minhas ações começam a ser mudadas. Sabe, no mundo das memórias, a proposta é: você precisa só de entretenimento. Você precisa aliviar a dor, você precisa aliviar a sua cabeça. Você precisa tirar a angústia do teu coração. Esse final de semana mesmo, eu estava ministrando um pastor, e ele falava assim: eu não consigo dormir, pastor. Porque eu tenho que pôr um fone de ouvido alto, com uma música bem alta mesmo, porque as vozes não param na minha cabeça, porque as memórias minhas, elas atormentam eu constantemente. É vozes e vozes. Amado, talvez você não está nesse nível, mas se você não permitir que o Espírito governe as suas memórias, você vai ver como isso vai te atormentar. E se você está nesse nível, seja curado hoje, em nome de Jesus, seja livre disso. Pare de dar a razão às memórias más, às memórias que estão te contaminando, que estão atrapalhando você. Você foi livre, você foi curada, você foi transformada, você foi tirada das trevas para a luz. Deus restaurou você. Deus transformou, te deu uma nova vida, um novo tudo. Mas se memórias contaminadas ainda controlam a tua vida, você está presa nisso. Você está preso a entretenimento. O que você mais pensa na sua vida é se divertir. É diversão, é festa, é praia. E não que isso seja ruim. Mas quando isso é para esconder sentimentos dentro do nosso coração, quando isso é para te deixar feliz, quando isso é para te deixar alegre, para te gerar satisfação, querido, isso está errado, porque a nossa alegria, a nossa satisfação, a única coisa que nos alimenta é Cristo. Não o entretenimento. Eu não estou dizendo que é pecado você se divertir. Eu não estou dizendo isso, mas quando isso está substituindo o lugar de Cristo, sim. Então pessoas que vivem no mundo da memória, elas vivem buscando entretenimento, elas vivem buscando imediatismo. A todo momento a sua vida ela é pautada na sua necessidade agora. Eu quero isso para hoje. Eu não aceito você mudar amanhã, eu não aceito esperar, eu não aceito nada disso. São pessoas que vivem no mundo das memórias.
Além do imediatismo, são pessoas egocêntricas, elas só pensam em si mesmo. Percebe? E muitos cristãos estão presos nesse lugar. Muitos de nós estamos presos. Na eternidade, o propósito é eterno, sabe? Ou seja, nada que seja passageiro. Quem vive com as suas memórias na eternidade, guiado pelo Espírito Santo, tudo que ele faz não é para algo passageiro, para esse momento. Ele sempre está apontando para a eternidade. As suas ações apontam para o futuro. As suas atitudes, elas são hoje momentâneas nesse momento. Ela está acontecendo aqui, mas eu estou orando aqui, eu estou fazendo algo aqui que está gerando coisa lá na frente. Ela produz o eterno. A proposta de viver para a eternidade tudo que fazemos irá gerar paz, irá gerar amor, irá gerar justiça eternamente. As minhas atitudes transformam o que é eterno, mantém, é sólido. O que eu estou fazendo não é só para hoje, isso produz na minha vida fruto para a eternidade. Percebe? No mundo das memórias, as pessoas elas estão cauterizadas, os crentes, sabe, nos seus relacionamentos com Cristo. Porque elas precisam de coisas que marcaram suas memórias no passado. Sabe? Não, um dia Deus me tocou dessa forma, aquela música. Se não cantar aquela música, eu não vou ser tocado por Deus. Eu não vou ser transformado por Deus. Eu não senti Deus, eu tenho que sentir um arrepio para que eu sinta Deus falar comigo. Sabe? Qual é a sua memória que você tem em relação ao seu relacionamento com Cristo? Qual é a memória? Sabe? Por causa dessas memórias, você está cauterizado, você não consegue experimentar um novo de Deus. Você está preso às suas memórias. Quando o Espírito Santo não governa as nossas memórias, nós então vivemos pessoas cauterizadas no relacionamento com Cristo, né? É como se Deus, para você acreditar que o que eu estou pregando aqui é para a tua vida, eu tenho que falar o teu CPF, teu RG, o teu endereço, teu nome completo, da tua avó. Aí você vai falar assim, não, agora eu acredito que é de Deus. Na sua memória, para você acreditar que tudo isso que nós estamos ministrando aqui está curando teu coração, tem que acontecer um trovão, você precisa ver o chão rachar, você precisa ver o mar se abrir. É agora que muda. Muda tudo dentro do nosso coração. Agora é a hora que você fala assim, epa, isso é comigo. Até então eu não estava entendendo, mas agora eu estou entendendo. Deus está falando comigo. E olha a oportunidade que você está tendo. Deus está falando com você. Até agora, alguns minutos atrás, era um carequinha barbudo. Chama Fabiano. Mas agora pode mudar no teu coração e você falar assim, cara, não é esse cara que está pregando, é Deus que está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está ministrando a minha vida. Eu preciso entender isso. Sabe, o problema é que memórias, elas trazem saudades, elas trazem lembranças. E algumas pessoas, é tão verdadeiro o poder da memória, amado, que você vê todo final de ano, tem uma emissora de TV que ela põe um cara para fazer a festa, né? O cara não morre, ele é eterno, parece, né? Tem um irmão aqui que é fã dele, tá lá no fundo lá, mas é fã de Jesus, né? Não pode falar o nome, né? Não precisa, né? Tá todo, por quê? Porque aquilo traz memória. As pessoas querem ver, porque quantas lembranças passadas. Puxa, sumiu todas as músicas dentro da minha cabeça aqui. Não tem nenhuma glória. Lembranças, Tá vendo? Sabe,
Então as pessoas, elas são viciadas e ficam presas em suas memórias passadas. Elas dependem disso. Elas tomam atitude, elas tomam coragem diante do que está aqui gravado na cabeça delas. Sabe, é porque ninguém quer nada novo. Há um comodismo que domina a igreja, que domina os filhos de Deus. Ninguém quer buscar o novo. Eles querem ficar presos no que é passado. Porque o novo é assustador. Eu não sei o que tem lá na frente. Então eu fico aqui. E aqui o Senhor não quer você, amado. Porque o nosso Deus é novidade de vida. Todo dia Deus tem algo novo, tem um plano novo, tem uma história nova, tem coisas novas para se apresentar a nós. Faz sentido? Sai do mundo das memórias. Deixa o Espírito Santo governar a tua vida. João 14, verso 26 diz assim: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disser. Então preste atenção no texto. Nós temos 3 períodos onde Deus operou na terra em suas 3 características. Deus Pai no Antigo Testamento, Deus Filho se manifestando no Novo, e agora na igreja de Cristo, o Espírito Santo se manifestando em nossas vidas, e Ele agora dizendo assim: olha, contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, naquela época, já enviou no dia de Pentecostes, ensinará, liderará, governará as nossas vidas, todas as coisas, e fará lembrar de tudo o que Ele disse. Sabe o que é isso, amado? Ele está falando: olha, por mais memórias contaminadas que você teve, agora o Espírito Santo, quando governa a tua vida, Ele vai te ensinar como lidar com cada uma delas. Todas as coisas. Sabe, a gente acha que o Espírito Santo é só para resolver os problemas mais graves. As nossas orações, geralmente, elas estão apontadas para os desesperos da nossa vida. Mas quando o Espírito está dizendo que Ele ensinará todas as coisas, diz, sabe, querido, de um simples sentimento dentro do teu coração, de uma necessidade de você escolher um tipo de roupa que você vai vestir. Todas as coisas Ele te ensinará, será guiado por Ele. Então deixa o Espírito Santo governar a tua vida. Deixa Ele conduzir a tua vida. Eu quero trazer aqui uma história de uma mulher samaritana, que ela passou por esse processo de cura. Amém? Talvez vocês já ouviram falar, né, da mulher de Samaria, né? Mas eu vou ler aqui o texto. João capítulo 4, verso 6 em diante, né? Essa mulher tem um histórico de rejeição, de relacionamentos destruídos. Ela tem um histórico de julgamento social. Ela tem um histórico parecido com o teu. Amém? Verso 6. Estava ali na fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase meio-dia, ou hora sexta, um sol de lascar. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Olha só, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Aqui, meu amado, aqui começa a história de quem vive sua vida nas memórias passadas. Primeira coisa, ela não percebe que o próprio Jesus está diante dela. Gente, eu não sei você, mas quando eu estou nesse lugar aqui, eu sinto o Espírito Santo, a presença dele é maravilhosa, me deixa tão gigante, me deixa tão em paz, me deixa tão confortável, tão seguro. Sabe, quando eu entro num período de oração, eu sei que a presença do Espírito está ali, eu sei, mas imagine Jesus fisicamente diante de você. Sabe, essa mulher não foi um acaso. Jesus não foi por acaso que passou pelo aquele lugar. Ele teve um encontro, ele foi proposital, ele parou ali. Foi a mesma forma na tua vida. Você não encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou. E ele encontrou você para te curar, ele te encontrou para te sarar, ele te encontrou para te libertar das suas memórias. E nós precisamos entender esse processo. Nós precisamos ver aqui como o nosso Senhor faz na nossa vida. Ele chega diante dela e fala assim: dá-me de beber disso, dá-me de beber desta água, dá-me de beber do que você tem, dá-me de beber da sua capacidade, do que é pequeno, do que é pouco, do que está em tuas mãos. A primeira coisa que vem à memória dessa mulher, sabe o que é, amados? Foi, peraí, o senhor é judeu e está falando com uma samaritana? Isso aqui é memória, querido, de feridas. Isso aqui é memória de uma cultura religiosa da época. Sabe, quantas vezes Jesus tem pedido coisa para você, e por causa da sua memória, das feridas suas, você diz não para Ele. Você gera dúvida dentro do teu coração, você gera incredulidade dentro de você. Quantas vezes Jesus está falando: ei, vamos vencer isso, vamos fazer aquilo, vamos governar. E você, como essa mulher, peraí, você não está entendendo? O que você está falando comigo? O judeu não fala com uma samaritana. Existe um problema aqui, existe uma cultura, uma rejeição. Sabe quantas vezes você vai pedir coisas para Deus e você já se sente indigno de receber? E por que você se sente indigno? Porque você vai fazer coisas erradas? Não, amado, por causa de memórias que estão sendo governadas pela tua vida, por você mesmo e não pelo Espírito de Deus. Mas o Deus, ele vira para ela e fala assim: olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, ele não só se apresenta, ele não só fala, me dá de beber, ela fala alguma coisinha, ela retruca ali da sua memória passada, e ele vira para ela e fala assim: pera aí, Deus é bom o tempo todo. Se tu conheceres o dom, a graça, o amor, a bondade de Deus. Em outras palavras, está dizendo assim: sabe, você que diz que é crente, que está preso num monte de sentimento, você não entendeu nada ainda que é o amor de Jesus pela tua vida. Você não compreendeu nada do poder do Espírito Santo que foi derramado sobre nós, dessa presença desse Deus maravilhoso que está neste lugar e nos levando ao conhecimento das suas verdades. Então ele aponta assim: olha, o seu entendimento em relação a Deus parece que você não está entendendo. E se você souber quem está falando com você, quem está pedindo para você, você pediria para Ele. Amado, enquanto as nossas memórias ainda estiverem aqui neste lugar dizendo: eu tenho que analisar o que esse pastor está falando, eu tenho que duvidar da palavra, eu tenho que duvidar de tudo isso, você não vai experimentar o sobrenatural de Deus. Posso ouvir um amém? Enquanto o teu coração duvidar daquilo que Deus pede para você,
E enquanto você estiver olhando para Deus e não ver a bondade nesse Deus, você não vai experimentar dela na tua vida. Não é porque Ele não quer fazer. Não é porque Deus está te vetando de algo, te proibindo de algo. É porque você não consegue enxergar nele esse amor e essa bondade. Por causa de memórias que não estão sendo controladas pelo Espírito Santo. Sabe quantas aqui já foram feridos por líderes espirituais? Quantos aqui já foram enganados? Talvez nem líderes espirituais, por pais pastores, por pais que foram líderes de igreja, por pessoas que de alguma forma machucaram, que têm um processo de liderança, ou de direcionar a tua vida para algo, um pai mesmo, uma mãe, e você foi traído, enganado, e por causa disso, essa memória tem impedido você de ser conduzido por uma verdade, e de experimentar um novo de Deus. Faz sentido isso no teu coração? Sabe, amado, se alguém com autoridade te abandonou um dia, Jesus, Ele quer curar você nessa noite. Ele quer dizer para você: eu não vou te abandonar. Confie em mim. Amém? Vocês querem ir embora para casa? Sabe, interessante que no verso 13, Jesus respondeu para a mulher assim, ele fala assim, ela fala: olha, a única coisa que nós temos é esse poço, que foi o nosso pai Jacó que deu. Sabe, pessoas que têm a memória controlada por si mesmas, as suas memórias contaminadas, elas ficam presas às únicas coisas de importância na vida delas, as únicas conquistas delas. Não, só isso aqui que eu fiz certo, isso aqui que eu tenho, elas ficam apontando para isso. Mas olha o que Jesus respondeu para ela. No verso 13, Jesus responde assim, e disse-lhe: qualquer, falam comigo, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Sabe o que ele está dizendo? Quando a gente fala de água, a gente fala de lembranças. Só de falar de água, alguém pode ter sede agora nesse momento. Se tiver sede, levanta a mão, algum obreiro leva água para você. Olha lá, está bebendo água. Mas sede, ela traz lembranças. Então, qualquer um que continuar tendo a sua vida nas lembranças, vai continuar a ter sede. É isso que Jesus está falando. Jesus está apontando para a necessidade daquela mulher. Por causa das memórias daquela mulher, por causa dos traumas do passado daquela mulher, ela não andava se socializando com aquela cultura. Ela se sentia rejeitada, ela se sentia abandonada, ela se sentia indigna de andar no meio das pessoas. Ela andava sozinha. Ela ia num horário totalmente diferente, tirar água da fonte. Ela se isolava. Todos os sintomas de uma pessoa que é controlada por uma memória contaminada, essa mulher samaritana tinha. E todos nós que vivemos dessa mesma forma, precisamos ser libertos disso. E Jesus está falando: enquanto você estiver vivendo esta vida, você vai ter sede. Você estava indo nesse poço, e você vai continuar vindo, porque essa sede não vai ser saciada. Nunca vai acabar isso. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto as nossas memórias não forem governadas pelo Espírito de Deus, a tristeza, a angústia, a dúvida, a incredulidade vai dominar o nosso coração. É isso que Jesus está falando. No verso 14, ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que permite ser governado as suas memórias pelo Espírito de Deus, aquele que entrega o governo da sua vida ao Senhor, esse nunca mais terá sede. Esse nunca mais terá sede. Em outras palavras, ele está falando que toda vez que as suas memórias te dizerem angústia, te dizerem tristeza, e você for a Ele e falar: Senhor, olha aqui, toma nas tuas mãos, governa a minha vida. Essa área, amado, você vai ser sarado, você vai ser transformado, e você nunca mais irá chorar por esse motivo na presença do Pai. E assim é a cada dia, porque a água que eu lhe der
terá nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Sabe, quem anda sendo governado pelo Espírito de Deus, tudo que ele faz aponta para a eternidade. A cada dia nós vamos crescendo, a cada dia nós vamos sendo maduros, a cada dia a minha vida está mais perto da eternidade. E não uma pessoa que de novo no mesmo lugar, e de novo o mesmo problema, e de novo a mesma angústia. Sabe, Jesus quebrou as nossas cadeias e nos resgatou, nos libertou. Você é livre para sair dessa prisão nessa noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quem quer dessa água? É interessante porque essa mulher, quando ela ouve isso de Jesus, espera aí, aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que permite eu governar a sua vida. Na mesma hora aquela mulher falou assim: dá-me dessa água, Jesus. Por quê, amado? Porque o primeiro processo de cura das memórias foi curado, os seus conflitos emocionais. Talvez você nessa noite começou a se enxergar e ver coisas na sua vida, e viu quantos conflitos tem dentro de você, quantas memórias tem ditado na tua vida. E nesse ponto aqui você está vendo Ei, acabou, tá? Eu quero que o Senhor governe. Eu quero. Som. Amém. Olha, tá até mais bonita a minha voz. Deixa assim. Ok. Quando Jesus fala para ela isso, nunca mais terá sede. A mulher disse ao Senhor: Senhor, verso 15, dai-me dessa água, para que eu não tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Sabe, aqui começou um processo dentro do coração daquela mulher, e eu acredito que está começando na tua vida, amém? Só que Jesus ele vai curar a mulher em 3 áreas: os seus conflitos emocionais, a primeira cura aqui, que é o problema da rejeição, o problema do direito dela estar ali naquele lugar, sabe, se isolando. O segundo conflito é a moralidade, amado. Sabe, há muita coisa dentro de nós que está escondido. Muitos de nós estamos vivendo numa vida de mentira, de engano. E quando nós estamos de frente com o autor da vida, com aquele que é a fonte de água viva, se você continuar sustentando o engano e a mentira, é como se as águas não viessem sobre você. Ela não tem acesso ao teu coração. A prova disso é que no verso 16, Jesus, quando essa mulher fala: eu quero dessa água, eu quero beber dessa fonte, Jesus vai e diz à mulher assim: então vá e chama o teu marido e vem cá. Sabe, Jesus não está apontando o erro e acusando aquela mulher, mas Jesus quer ver se ela quer ser tratada, que ela quer ser curada. A mulher no verso seguinte ela diz assim: eu não tenho marido. Foi para mim, verso 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tem marido. Verso 18: porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. E isso dissestes com verdade. Amados, talvez a gente lê isso e fala assim: normal. Mas não é não. Quando a cura está sendo manifestada na nossa vida, uma das coisas que nós vamos ter que passar é por um processo de aceitação daquilo que Deus quer transformar dentro de nós. E a única forma de você aceitar a transformação é reconhecer o teu pecado, o teu erro.
E não com uma desculpa, também a vida é assim. Não, ela não falou assim, sabe, Senhor, a vida foi muito difícil. Eu tive muita dificuldade, o meu marido me batia, eu tinha problema com isso e com aquilo outro. Não, ela não falou isso. Ela simplesmente falou, eu não tenho marido. Em outras palavras, ela admitiu a sua vergonha. Ela assumiu o que fazia ela se tornar escrava de si mesma. E Jesus, ele não vê isso como algo ruim. E ele fala assim, olha, você disse a verdade, dissestes bem, porque você teve 5 maridos. Sabe, amado, será que você está disposto a ouvir o que Deus quer transformar na tua vida? Será que você está disposto a dizer, Jesus, fala no meu coração que eu preciso mudar? Porque eu estou entendendo que as minhas memórias me governam e elas são ruins, elas estão contaminadas, estão com problema. E o Senhor está dizendo para mim que o Senhor quer governar elas. E se isso é verdade, Ele vai acessar então coisas que estão escondidas dentro do nosso coração, que só você sabe, a tua vergonha, a tua vida de mentira, a tua vida de escândalo, a tua vida, sabe, que te envergonhou um dia, ou te envergonha ainda, ou te faz você andar e caminhar nisso. Ele está dizendo, olha, você precisa entender que as 5 homens que você teve, você já teve 5, era para ter só um, mas você só teve 5, e o que você está agora nem é. Então uma promiscuidade danada. Mas uma coisa você fez, você disse a verdade. Será que você está disposto a dizer verdades para o Senhor? Sabe, amado, enquanto nós sustentamos o engano e a mentira, é porque nós estamos presos nas nossas memórias passadas. Sabe por que você não fala a verdade? Porque um dia você falou a verdade e se deu mal. Porque dentro da sua memória diz assim, que se você falar a verdade, você vai perder tudo que você tem. Não é isso? Mas quando a gente esconde isso de Deus, Ele conhece todas as coisas. O problema é que você não acessa a fonte de água da vida. O problema é que o governo não está mais nas mãos do Senhor, está nas suas. É você que está decidindo quem governa. Tudo bem, eu acredito que aqui você está entendendo que Deus está falando com você e talvez de alguma forma você vai fazer uma pergunta que nessa mulher, no verso 19, ela fala assim, ela muda toda a história. Nossa, eu vejo que o Senhor é profeta. Talvez você está dizendo assim, nossa, Deus hoje está forte falando no meu coração, o pastor está embaçado. Está realmente mexendo comigo. Isso que está acontecendo neste lugar é algo sobrenatural. Uau, aleluia. Deus está aqui bradando, está mesmo. Mas o assunto era outro. O assunto era o pecado, o problema. E ela muda, ela distorce. Por quê? Porque há uma necessidade de uma outra memória a ser curada. Não a moralidade daquela pessoa. O que é moralmente, espiritualmente correto, amado, nós sabemos. Mas aqui o Senhor quer curar a religiosidade. Ela vira agora e do verso 20 ela começa a falar assim: nossos pais adoram nós nos montes e vos dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verso 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê que hora vem e que nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Em outras palavras, ele está falando assim, não é um lugar, não é ali, não é o que você faz, mas é o que está dentro de você. É a sinceridade. A gente tem padrões religiosos, memórias religiosas. E no relacionamento com Cristo isso não funciona.
Não é cumprir um roteiro, não é cumprir um dogma, algumas doutrinas, mas é sim ser verdadeiro, é ter uma paixão pelo Espírito de Deus dentro do nosso coração, é queimar por Ele. Eu quero é Deus. Eu anseio por Jesus. Como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede da presença de Deus. É isso que tem que ter no teu coração. A sua motivação para estar nesse lugar não pode ser milagres, não pode ser, sabe, conquistas, não pode ser pessoas. Tem que ser a presença do Senhor. Temos que ser curados das memórias religiosas. Você não é um pagão. A sua alma não é penada. Você é um homem cheio do Espírito Santo. Você é um filho de Deus. Você é querido do Pai. Você é amado do Pai. Você tem acesso ao trono. Amém. Mas isso só acontece quando nossas memórias são curadas. Então Jesus, Ele cura as memórias de conflitos emocionais dessa samaritana. Ele cura as memórias da moralidade. Ou seja, não importa o que aconteça, eu não vou permitir a mentira, eu não vou permitir a promiscuidade, eu não vou permitir o que é errado. O que a Bíblia está dizendo que é errado, amado. Sabe o que é moralmente? Não é só o mentir, não é só prostituição, sexo, não é só adultério. Mas fofoqueiros também estão na lista que não vão entrar no céu. Causadores de problemas, invejosos, não vão entrar no céu. Afeminados não vão entrar no céu. Percebe? Ele não está pondo aqui pontos, dizendo para nós assim, ó, essas são as características. E dizendo assim, ó, por causa disso aqui você não entra. Mas ele está dizendo assim, amado, se as suas memórias ainda estão sendo controladas, todos esses sentimentos vão te atrapalhar. Um morador do céu se comporta como o céu. Posso ouvir um amém? Ele é curado. É aqui dentro. O reino de Deus está aqui entre nós. O reino de Deus está em nós. Você já imaginou isso? Contudo, João 14, 26, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, se Ele vai lhe dar, Ele te ensinará a você todas as coisas e fará você lembrar tudo o que Ele disse. Sabe, confrontar as nossas feridas vai conduzir a nossa vida à cura. Se alguém está em Cristo é nova criação, e as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Como a mulher samaritana, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, e entregar a Jesus os traumas, os problemas que têm nos prendido no passado, sabe, e deixar que o Espírito Santo governe as nossas escolhas, as nossas ações e as nossas decisões. Então, esse é a forma de deixar o governo do Senhor, sabe, controlar as nossas memórias. Não ande por qualquer coisa, amado, ande por aquilo que Deus tem para você. Quarto, ou o segundo, um estado de alerta. Eu quero mostrar que quando o Espírito Santo governa a nossa vida, as coisas começam a se encaixar. Mas uma vida que não é governada pelo Espírito Santo, os seus pensamentos são como as notas musicais que o Paulo vai fazer ali, ó. Sente o que ele está tocando. Toca aí, Paulo. Não tem harmonia. É bagunçado. Enquanto você governa a sua vida, é como essa canção que dói o teu ouvido. É que ele não consegue, ele é tão bom no que ele faz, que mesmo no ruim ainda está bom. Mas olha só, quando o Espírito Santo governa a tua vida, as coisas têm sentido.
é harmônico, te traz paz. Faz sentido? Por isso a gente que precisamos ser governados pelo Espírito Santo, precisamos estar em um estado de alerta. E o que é um estado de alerta? Presta atenção. No dia de Pentecostes, Pedro, que alguns meses atrás, tinha negado Jesus 3 vezes, diante de todos os homens. E a palavra de Deus diz assim, Jesus ensinou isso, ele falou assim, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então Pedro tinha uma memória, que ele falhou. Mas ele permitiu que o Espírito Santo governasse a vida dele, as suas memórias. E no dia de Pentecostes, as pessoas não estavam entendendo nada. O que estava acontecendo? Pedro, aquele que negou, se levantou e com ousadia pregou, e 5.000 almas foi salva. Porque ele estava no estado de alerta, de vigilância. Ou seja, ele, por mais que as memórias de algum momento chegou a falar para ele assim, ei, você já negou a Cristo, você não serve, você não presta. Ele, não, o meu Pai é bom, Ele é misericordioso, e eu creio nesse amor. E Pedro prega a mesma salvação que ele recebeu para aquelas pessoas, e aquelas pessoas foram transformadas. Quem tem a memória governada pelo Espírito de Deus salva vidas. Uma outra pessoa que também teve a memória transformada e estava num estado de alerta foi a mulher Sírio-Fenícia. Ela chega diante de Jesus e fala, Jesus, eu preciso que a minha filha seja curada. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, ele nem dá atenção. E a mulher continua atrás dele e pedindo para ele curar a filha dele. Aí os discípulos falam para Jesus, mestre, dá atenção para essa mulher, ela está perseguindo a gente, ela não para de falar com a gente. Estado de alerta. Está vigilante. O problema é que nós queremos viver as coisas de Deus, mas não estamos no estado de alerta. Sabe o que Jesus fala para os discípulos? Fala assim, olha, não é justo eu tirar o pão da mesa dos meus filhos para dar para os cachorros. Sabe, talvez você já teria se ofendido aqui, mas quem está no estado de alerta não se ofende com isso. Quem tem suas memórias governadas pelo Espírito de Deus está vigilante, porque ela entende que um cachorro ali, amado, se você perceber, quem tem cachorro aqui, levanta a mão. Você senta na mesa para comer, ele fica ali, ó, e não sai, e não sai, e não sai, porque ele está em um estado de alerta, ele está vigilante. Sabe aquela mulher fala para Jesus, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quem está no estado de alerta sabe, o meu Deus não esquece de mim, o meu Deus vai fazer algo por mim. Ele permanece, Ele não dá escândalo, Ele não faz biquinho, Ele não faz cara feia. Estar no estado de alerta, amado, vai fazer você contemplar aquilo que Deus tem para a tua vida. Para de se distrair e entre no estado de alerta de Deus, porque aí a gente vai entrar para um processo de contemplação e restauração da paternidade de Deus. Quando nós entregamos as nossas memórias ao Espírito Santo, nós podemos enxergar a glória de Deus em tudo ao nosso redor. Você percebe? Quantos aqui acham que Deus não está fazendo nada na tua vida, mano? Quantos aqui, em algum momento nessa semana, ou em algum momento de crise, de dificuldade, deixou dúvidas ou sentimentos, por causa das memórias, atormentarem teu coração? Mas quem está no estado de alerta, e quem é governado pelo Espírito Santo, tudo ao seu redor manifesta Deus, aponta para Deus, mostra Deus trabalhando na vida dessa pessoa. Olha só, Romanos capítulo 1, verso 20 diz assim, que os atributos invisíveis de Deus, as qualidades de Deus, o seu eterno poder. Então, está falando aqui, está me chamando a atenção, dos atributos de Deus,
de como eu vou ver os atributos dele, como eu vou ver o poder dele, o eterno poder, e a natureza de Deus. De quem é esse Deus? Né? Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tem sido visto, tem sido enxergado, tem sido visto, e não de uma forma abstrata. Está falando aqui, claramente. Então eu consigo ver os atributos de Deus, o poder de Deus, a natureza de Deus claramente, sendo percebido por meio das coisas criadas. Fala, coisas criadas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que você pode percebê-lo na tua vida, desde as coisas mais simples, como as coisas mais complexas que existem. Nós podemos ver o cuidado e a presença de Deus a todo momento em nossa vida, amado. Não tem problema, Esther. Sabe como você vai conseguir enxergar a paternidade de Deus? Com olhos espirituais, não com olhos naturais. Eu estava na praia, e aí eu estava olhando para o mar, e uma das crianças falou assim: o mar é infinito. E realmente parece de tão gigante que é. E a palavra de Deus diz que ele cabe na palma das mãos do Senhor. E aí eu comecei a ver o mar e as pessoas tão pequenininhas no mar. E eu comecei ali a contemplar, sabe, o poder dele de criar aquilo. O amor dele de fazer daquilo, sabe, um lugar de alegria para os seus filhos. Sabe, quando você olha para um passarinho, que todo dia tem seu alimento, e quem dá esse alimento para esse pássaro? É o Senhor. Sabe, você vê as ervas, as flores crescendo e Deus criando tudo aquilo, toda essa beleza. E você vê Ele falando: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Sabe, as aves do céu têm seus ninhos, sabe, os lírios têm vestes boas, o pardal tem sua casa. Sabe, não se preocupa com nada. Porque se isso que é tão insignificante, a criação, eu cuido com tanto carinho e zelo, como eu não vou cuidar de alguém que fiz minha imagem e semelhança, alguém que eu amo tanto, que é você, que morri por você. Então, quando nós andamos num estado de alerta e Deus governa nossas memórias, estamos atentos, estamos vigilantes, nós começamos então a contemplar essa paternidade. Nós começamos a olhar em tudo a gente vê o agir de Deus em nossa vida. Em tudo a gente percebe Deus trabalhando em nosso favor, cuidando de você. Essa semana mesmo você não tem noção de quantas coisas Deus fez por você. Mas o problema é que não estamos atentos, não estamos alertas. Talvez você diga para mim: pastor, num deserto não dá para ver nada disso. Você não sabe como é que está a minha vida, está difícil, está angustiante. Eu não tenho, nada está dando certo. Tudo está horrível. Amada, pega a sua mão assim, põe no teu nariz assim. Prende a sua respiração e não solta. Não solta, não respira. Não solta. Põe aí, segura. Até você morrer, segura, não solta porque soltou. O ar é importante? Está vendo Deus na sua vida? Você está respirando, amado. Então quando você estiver no momento que você não está vendo Deus atuando, fecha, tampa seu nariz e fica. E fica, que você vai ver na hora que você sair daquele lugar de desespero, que você está morrendo, que você é em ar, você vai: obrigado, Jesus, por esse ar. Você vai ver que os problemas já não são mais problemas.
Você vai ver que Deus está dando algo para você poder respirar, para você poder ir além. Eu estou finalizando, amados. Escuta o que eu quero dizer para você, abre os teus ouvidos. Quando enxergamos o espiritual, a partir do natural, presta atenção, quando você enxerga o que é espiritual a partir do natural, aí realmente você está vivendo um nível de contemplação da glória de Deus. Tem alguns irmãos assim que a gente conhece que vê uma flor e começa a chorar. E você, por que você está chorando? Porque Deus é verdadeiro. Ele vê o natural, mas ele enxerga o espiritual através do natural. João Batista, ele viu o natural. Ele viu um homem. E ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo.